Como pode ser que um homem abençoado por Deus faz uma promessa de matar a sua filha e cumpre essa terrível promessa? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Iftar Hagiladi, em português conhecido como Jefté. Jefté tem uma história fascinante. Ele é filho de Gilad com uma prostituta. Por isso, ele não era aceito na sociedade, então ele foi levado para escanteio. Ele acabou morando um pouco isolado, se juntou a Iftar pessoas vazias. Em outras palavras, ele era um líder, as pessoas reconheciam o seu carisma, o seu poder, mas a sociedade em geral não queria aceitá-lo, porque a mãe dele era uma prostituta. O que acontece é que nessa época, a época dos juízes, o povo de Amon está pronto para guerrear contra o povo de Israel. Eles têm um exército poderosíssimo e nessa época não havia rei em Israel, não havia um rei Saul ou um rei David capaz de organizar o povo, capaz de fortalecê-los, de subir a moral. Então as pessoas estão desesperadas em busca de um líder. Nesse momento, aquela pessoa que foi renegada, ela é chamada. É muito importante você lembrar o que acontecia nessa época. Nós estamos numa época que Josué faleceu. Não houve um rei que substituiu Josué. O sim que havia eram líderes que iam se alternando. Esses líderes, eles não eram reis. E qual a grande diferença entre um rei e um juiz? Se os dois são líderes, o rei era aceito por todo mundo. Todo mundo sabia que o rei é uma figura central e esse rei, ele conseguia unir o povo todo, unir o exército todo, e isso servia tanto a nível interno, mas também a nível externo. Esse rei, ele demonstrava confiança, ele demonstrava que Deus estava com o povo. Por outro lado, quando na época dos juízes, muitas vezes há a expressão cada um está fazendo aquilo que ele quer. Então há uma desgovernança, por isso também nós vemos no livro de Juízes um ciclo que está tudo calmo, está tudo bem. As pessoas começam a pecar e não há esse líder, não é essa pessoa que une a todas, como Josué fez e fala, pessoal, vocês estão errados, é proibido se portar dessa forma. Então eles pecam e aí vem inimigos e eles resolvem fazer um arrependimento. Eles veem que por causa dos pecados vieram os inimigos, vieram os sofrimentos e aí eles voltam a estar bem com Deus, vencem a guerra e outra vez estão no topo. Mas enquanto não havia rei, então a gente tem essa instabilidade. Por isso eles vão procurar Iftar como uma solução transitória, temporária, talvez única, mas eles sabem que ele não é um rei. Eles sabem das limitações, por outro lado, ele é a melhor das opções que eles têm. Os líderes do povo de Israel chamam Iftar, por favor, você tem que ser o nosso general, você tem que ser a pessoa que vai comandar a guerra contra o povo de Amon. Iftar fala, agora vocês vêm me procurar, vocês sempre me rejeitaram, me trataram como uma escória. Nesse momento vocês estão me procurando, mesmo assim eles falam, isso é questão de vida ou morte. Por favor, assuma a liderança do exército. Iftar responde, eu assumo a liderança do exército com a condição de que eu serei o juiz de Israel. E o que acontece? A primeira coisa que Iftar faz é ir até o povo de Amon, ele manda enviados até o povo de Amon e ele fala, por que vocês querem fazer guerra com a gente? É desnecessário, muitas pessoas irão morrer dos dois povos. E eles falam, porque vocês estão com a nossa terra, a terra do outro lado do Jordão, essa terra nos pertence. Iftar fala,
Para eles, não foi bem assim. Na verdade, nós estávamos no deserto com Moisés e não passamos pela sua terra porque o rei de vocês não permitiu. Porém, outro rei que não deixou a gente passar pela terra foi o rei de Sihon, como nós vemos na Bíblia, e eles fizeram guerra contra a gente. Nós saímos vitoriosos e herdamos a terra de Sihon, que era a terra que eles haviam conquistado de vocês. Nós nunca guerreamos contra vocês. Essa terra que nós herdamos, na verdade, herdamos de Sihon. O problema de vocês não é com a gente. Só que o povo de Amon não aceitou esse argumento. Ele disse, é verdade. Na verdade, quem tomou essa terra da gente não foi o povo de Israel, mas agora a nossa terra está na mão de vocês. Nós temos um exército, preparem-se. Iftar, nesse momento, ele utiliza as qualidades de liderança e ele vê a bênção de Deus. Ele junta um exército e ele faz uma guerra dificílima e sai vitorioso. E o que acontece? Depois da vitória, ele quer agradecer a Deus. E ele, nesse momento, faz a promessa de que o primeiro que passar pela porta da minha casa, eu oferecerei como uma oferenda, um sacrifício a Deus. É claro que ele estava imaginando que algum animal iria passar por lá e ele levaria isso até o tabernáculo para oferecer a Deus. Mas o que acontece? A filha dele, a filha que ele amava tanto e que ela amava tanto ele, ela vem cantando para receber o pai dela. Ela vê que o pai dela foi abençoado por Deus. Então ela vem bailando, ela vem cantando e ela é a primeira a passar pela porta. Quando Iftar vê isso, ele rasga a sua roupa em sinal de luto. Ele está de luto, ele fala, meu Deus do céu, eu fiz uma promessa para Deus e eu tenho que cumprir. Essa é a minha filha. Ele conta para a filha dele e, por incrível que pareça, ela aceita o destino dela. Ela pede, meu pai, eu estou muito triste por isso acontecer. Na verdade, eu vim falar da sua vitória, vim cantar, vim te agradecer, vim te elogiar. E eu não pensei que esse seria meu fim. Eu peço a você, meu pai, me dê 2 meses para eu chorar, veja bem o que ela fala, a minha virgindade. Eu não casei, eu nunca conheci um homem na minha vida, eu queria formar uma família e agora nada disso vai acontecer. Então a filha de Iftar, ela vai para as montanhas, outras jovens acompanham ela e ela passa 2 meses chorando, falando com Deus, se lamentando. Ao término de 2 meses, vai acontecer algo terrível. Iftar, ele cumpre a promessa dele, que não era a vontade de Deus. Ele realmente sacrifica a sua filha. Aconteceu algo tão dramático que as pessoas iam até o túmulo da filha de Iftar 4 vezes por ano para chorar por ela, por uma tragédia desnecessária. Por que desnecessária? Porque a própria Bíblia fala, quando uma pessoa faz uma promessa e ela não pode cumprir essa promessa, ou estaria errado ela cumprir essa promessa, ela tem que ir a um sábio e esse sábio vai anular a promessa dessa pessoa. Essa pessoa pode falar, eu não tive intenção de prometer algo assim, e assim o sábio tem o poder de anular a promessa sem castigo nenhum. Porém, Iftar, ele não quis fazer isso. Por quê? Se ele amava tanto a filha dele. Nesse momento ele era o juiz, era quase o rei de Israel. Naquela época, havia um sumo sacerdote que poderia anular a promessa dele. Era Pinhas. Pinhas que nós também conhecemos da Bíblia. Mas ele não toma a iniciativa. Ele fala, Pinhas já sabe, eu sou o rei, ele tem que vir até mim. No final das contas,
Pinhas está no seu lugar, Iftar está no seu, e a promessa não é anulada. Ele acaba perdendo a filha dele. Mas você sabe o que acontece depois desse fato? O que acontece é que as pessoas da tribo de Efraim vão até Iftar e falam: Iftar, por que você não chamou a gente para fazer guerra contra o povo de Amon? Você se portou muito mal, a gente também queria estar na guerra, nós também queríamos os despojos de guerra, e pelo ato que você está fazendo, você merece morrer. Agora veja bem, Iftar salvou o povo de Israel. Depois que ele ganhou a guerra, é fácil você falar que você quer participar. Iftar levou isso no fundo do coração dele. Como vocês estão falando uma coisa dessa? Ainda estão ameaçando de me matar, de botar fogo na minha casa? Eu, que sou agora o líder de Israel, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E o que ele faz? Ele simplesmente faz uma emboscada. Por quê? As tribos, cada uma tinha o seu lugar onde ela estava. Então estava muito fácil para Iftar saber onde está a tribo de Efraim. É interessante você saber que Iftar era da tribo de Menaxé. São dois irmãos, os dois filhos de José. E agora há esse desentendimento. E o que acontece? Ele sabe que a tribo de Efraim está a ponto de matá-lo. Então o que ele faz? Ele prepara uma emboscada. Ele faz uma passagem da tribo de Efraim para os outros lugares que era normal eles passarem. No rio eles precisavam passar. Ele coloca lá soldados. Agora, como é que ele vai saber quem é da tribo de Efraim e quem é de outra tribo que não tem nada a ver com essa história? As pessoas da tribo de Efraim tinham um sotaque especial. Ao pronunciar o equivalente no português ao X, elas pronunciavam com S. Então, Iftar, ele bota soldados no rio. Cada pessoa que quer passar, ele tem que falar o código. O código é a palavra em hebraico Shibolet. Só que as pessoas de Efraim, elas com o sotaque delas falam Sibolet. Cada pessoa que falava Sibolet, os soldados levavam ela para o canto e matavam ela. Ele matou 42 mil pessoas da tribo de Efraim, com o pretexto: eles queriam me matar, acabei com uma rebelião contra mim. Então, no final das contas, a figura de Iftar é uma figura muito polêmica. Por um lado, ele salva o povo de Israel de uma destruição quando o povo de Amon está pronto para entrar e esmagar o reinado de Israel. Por outro lado, ele sacrifica sua filha e não tem a humildade de ir até o sumo sacerdote para anular essa promessa. Quando ele vê essa tribo de Efraim que vem contra ele, ao invés de tentar fazer algum acordo de paz, algum acordo até mesmo com os despojos de guerra, ele resolve se vingar, mandando matar 42 mil pessoas. É claro que dentre essas pessoas haviam pessoas inocentes. Por isso, uma figura polêmica. No final dos dias, ele acaba morrendo. Ele foi juiz em Israel por 6 anos e assim termina uma história dramática da Bíblia.